Queridos irmãos, terceiro domingo da Quaresma, a Igreja Nossa Mãe coloca-nos esse trecho do Evangelho de São Lucas, capítulo 11, para a nossa reflexão. Nós, acompanhando a Quaresma, nós estamos seguindo aquele itinerário que a Igreja, na sua liturgia, quer que nós, cada vez mais, nos aproximando da Páscoa, do Calvário, da Ressurreição, a gente faça uma ascensão espiritual. Então, o primeiro domingo da Quaresma foi a tentação de Cristo. Nós vemos como nós podemos vencer a tentação. Vemos a figura de Jesus, que se dedica ao sacrifício, ao jejum, é uma das obras principais da Quaresma. O sacrifício, a renúncia. Depois, no segundo domingo da Quaresma, domingo passado, nós vemos a transfiguração, é um monte da contemplação. Vimos Jesus, que se revela como Deus, que se mostra. E ali no monte da contemplação, nós somos convidados a nos dedicar à segunda obra da Quaresma, que é a oração. A gente estar a sós com Deus, a gente se lembrar das coisas sobrenaturais, aquilo que está acima do natural, aquilo que está acima das nossas perspectivas humanas, não é? O estar com Deus, o elevar a nossa alma a Deus, a importância, portanto, da segunda obra quaresmal, a oração. E agora, nesse domingo, nós poderíamos nos perguntar, o que é que está em vista nesse domingo? A passagem é um pouco extensa, mas nós vemos aqui Jesus que expulsa o demônio. Mais uma vez a figura de Satanás, no primeiro domingo e agora no terceiro domingo. Por que a Sagrada Escritura fala-nos tanto do demônio, do adversário, do inimigo de Deus, Satanás? Porque exatamente ele não é uma brincadeira. A Igreja Nossa Mãe quer que nós procuremos entender que o mais importante nunca vai ser o inimigo de Deus. Nunca, o centro da nossa fé não é Satanás. Nem tudo que acontece de ruim vem de Satanás. Mas Satanás existe. Satanás, o demônio, tentou Jesus. Tenta nos usar também a nós. Satanás é o adversário. Não é o antônimo de Deus, né? Porque Deus, não tem ninguém igual a Deus. Não existe um antideus. Satanás não é vamos dizer assim, um Deus mau. Não, ele é uma criatura infinitamente menor do que Deus. E será destruído todo o seu império com o sopro da boca de Cristo, como diz a Sagrada Escritura. Mas ele apronta, porque já que ele não pode nada contra Deus, como é um ser angélico de natureza angélica, mas decaído, ele não foi criado assim por Deus, mas ele se tornou, porque ele também tinha a liberdade, como nós a temos, e livremente quis se rebelar contra Deus. O que levou Satanás a se insurgir contra Deus foi a soberba, foi o orgulho, porque ele queria ser como Deus. E quando nós pecamos, acontece-nos isso. Quando nós pecamos, nós vamos mordidos por essa picada nefasta de Satanás, que é a gente achar que pode agir melhor do que aquilo que Deus quer. Porque o que é o pecado, senão a gente preferir a nossa vontade, o nosso parecer, a nossa ciência ao parecer, a vontade e a ciência de Deus? E assim a gente se revolta contra Deus, mesmo que seja um pecado ínfimo, mesmo que seja um pecado leve, é sempre uma revolta, uma desobediência à ordem divina. E ali está também por trás um quê de orgulho, de soberba. Então Satanás, não podendo nada contra Deus, porque ele é uma criatura, ele pode contra nós. E por isso ele nos tenta, ele age, ele tem as suas artimanhas, e ele tem a natureza muito maior, muito mais elevada, mais nobre do que a nossa. Satanás não, os demônios, eles não raciocinam, eles não chegam a um raciocínio através de um raciocínio, de um conhecimento como nós conhecemos, né?
Para nós conhecermos algo, nós temos que ir por aquilo que é mais conhecido, ao desconhecido, e depois chegamos naquilo que não conhecíamos antes, não é? A mais B igual a C, é um raciocínio. Nós temos uma lógica. Satanás não é assim. Os anjos não são assim. Os anjos, eles intuem. Eles têm um conhecimento muito maior, muito mais rápido, muito mais clarividente, não é? Intuitivo. E por isso, eles colocam os laços, armam os laços para nós. Vamos pegar aí o livreto? Vamos pegar a antífona de entrada. Veja, a antífona de entrada é tirada do Salmo 24, e fala exatamente isso. Contra o demônio, sozinho, nós não podemos. Mas, se nós estivermos unidos a Deus, como dizia São João da Cruz, o demônio teme uma alma unida a Deus, como o próprio Deus. Olha que coisa linda. Se a gente estiver em pecado mortal, a gente está acorrentado por Satanás. Mas se nós estivermos na graça de Deus, olha que coisa linda, nós estamos mais fortes que o inferno inteiro. Por isso, dizia Santa Teresa d'Ávila, com o nome de Jesus eu faço tremer, abalar o inferno. Mas a gente precisa estar do lado de Deus, do lado de Nosso Senhor. Leamos juntos a antífona de entrada aí, do Salmo 24. Meus olhos estão sempre no Senhor, porque Ele tirará os meus pés do laço. Olha só que coisa linda. A antífona de entrada é o primeiro salmo, o primeiro pensamento da liturgia de hoje, desse terceiro domingo, é este, em que o salmista, ele relata que os seus olhos estão voltados para Deus, para Nosso Senhor, para aquele que pode libertá-lo, não é? Olhos na Sagrada Escritura significa a intenção, para onde nós tendemos, para onde nós vamos. Os olhos, quando a gente quer ir para um lugar, a gente primeiro olha para aquele lugar, né? As pessoas que sairão da igreja daqui a pouco, no final da missa, elas olharão para a porta, porque elas tendem a ir para lá. Olho na Sagrada Escritura significa a intenção, para onde nós desejamos ir, o que nós almejamos. Então a nossa intenção deve ser exatamente posta, nossos olhos, nossa intenção, nossos desejos profundos como ser humano, deve estar em Deus. Se os nossos olhos estiverem postos nas coisas do mundo, no pecado, na sensualidade, na impureza, como disse São Paulo na primeira leitura, nós nunca iremos agradar a Deus. Aquilo que o homem semeia, diz São Paulo, isso ele colherá. Então, nós temos que colocar a nossa intenção, o nosso olhar no Senhor. Meus olhos estão sempre no Senhor, porque Ele tirará os meus pés do laço. Quem armou o laço? Quem arma o laço para que a presa seja apanhada na floresta? O caçador. O demônio é considerado um caçador. Ele nos caça. Ele vai te caçar. É do Padre? Isso, ele está te caçando, meu filho. Ele está nos caçando. Ou seja, ele está à procura da perdição da nossa alma. As crianças vão ficar com medo? Não, não é para ficar com medo, não. É exatamente para pisar no demônio. É para a gente ser mais esperto do que ele. É para que a gente possa praticar as virtudes, desde pequeninos, desde criança. A pureza, a santidade. Assim, as meninas estão cobertas com um véu. Por quê? Por causa de Jesus sacramentado. Ele é mais santo do que a gente. Ele é mais belo e formoso do que nós. A gente vem à igreja exatamente para buscar essa força, porque sozinho a gente não consegue combater o demônio. Não consegue sozinho vencer os nossos pecados. Como é que a gente vai combater o inferno? Mas quando a gente está com Deus, quando a gente tem a oração, quando a gente se dedica seriamente a cuidar da nossa alma, sabe, a vencer os nossos defeitos, as nossas misérias, os nossos pecados, aí nosso Senhor nos dá graça, e aí se torna mais forte que o demônio. O demônio sempre quer dizer para a gente prorrogar, procrastinar a nossa conversão, a nossa confissão, não é? Não, quando chegar no final da Semana Santa, vai ter um mutirão de confissão, eu me confesso. O demônio sempre diz isso. Não, amanhã eu começo a rezar. Quando tiver mais tranquila a minha vida, eu me dedico à igreja.
ao serviço de Deus. Não, quando eu estiver um pouco mais tranquilo, então eu vou mais à missa, eu vou me dedicar mais à oração, a uma leitura espiritual, à meditação da palavra de Deus, eu vou ser mais de Deus. O demônio sempre diz, amanhã, amanhã, amanhã. E a gente tem que dizer, não, hoje, agora. Aquele santinho de Santo Expedito, quem já viu o santinho de Santo Expedito? É bonito aquilo, né? Santo Expedito era um soldado romano. Ele foi tentado a deixar para amanhã, para o dia de amanhã, a sua conversão, a sua dedicação a Deus. E aí veio um corvo e disse, amanhã. E ele pegou e mata o corvo, pisa em Satanás, diz, odie, hoje. Então, nós não temos o amanhã, meus amados irmãos. Nós não temos mais o dia de ontem. Nós temos só o hoje, para a gente fazer o bem. E combater o demônio. E é interessante que é nosso Senhor, portanto, que pode tirar os nossos pés do laço do caçador, do demônio. Ele que pode fazer a gente desviar dos pecados, das ocasiões próximas, porque o demônio é bom espectador, né? Ele sabe o que ele pode oferecer para a gente fazer a gente cair. Ele sabe qual é o ponto fraco de cada um. Ó, esse aqui, o ponto fraco é a avareza. Esse aqui tem um coração duro como uma pedra. Ele é apegado às coisas do mundo. Aí quando vê o padre falando de uma campanha, ou do dízimo, ou já logo burbura lá dentro, lá vem o padre pedindo dinheiro, lá vem o fulano de tal fazendo uma campanha para o asilo, lá vem isso e aquilo, lá dentro mexe, lá dentro. Por quê? Porque ele é apegado às coisas, é normal isso. Outros, a ferida, a propensão espiritual é a sensualidade. Então o que brilha são as coisas do mundo. Ele fica louco por um carnaval, fica louco por uma dança, por uma praia, uma piscina, ele fica louco por isso. Ou então o outro é tentado pela gula, não pode ver um banquete, a vida é feita de banquetear-se, e assim cada um. Outro é cerveja, bebida, outro é a mesquinhez, outro é a inveja, o ciúme, as pessoas com ciúme umas das outras, meu Deus do céu, são os nossos vícios, meus amados irmãos, todos nós os temos em abundância, mas o que compete a nós? Não nos envergonharmos de nós nos admitirmos assim pecadores. Nós somos doentes, porque temos o pecado original, não é? Não é culpa de Deus isso, é culpa nossa, a gente é assim. Mas o que fazer então? Olhar para o Senhor, olhar para Deus, porque Ele vai nos livrar do laço do caçador, Ele que tira os nossos pés do caçador, Ele que nos afasta das coisas nefastas, das tentações do mundo, do pecado, não é? E nosso Senhor no Evangelho de hoje, Ele começa exatamente lutando, brigando contra o demônio. Só que nosso Senhor não precisa lutar contra o diabo, né? Basta nosso Senhor acenar, o demônio já sai correndo, igual um cachorrinho pequenininho, pincha, não é? Bate o pé assim, ele quase morre do coração, não é? Ou seja, nosso Senhor é Deus. E no final das contas, até Satanás, até o inferno vai colaborar para a glória do Rei do Universo. Bonito isso, né? No final das contas, essa é a raiva de Satanás, porque no final das contas ele é perdedor, só que ele vai nos tentar. Quanto mais almas ele conduzir para o inferno, para a condenação eterna, melhor, não é? Então nosso Senhor começa o Evangelho de hoje assim, a liturgia de hoje, né, do Evangelho, né? Lucas 11. Naquele tempo expulsou Jesus a um demônio, e este era mudo. E tendo lançado fora o demônio, o mudo falou, e as multidões admiraram-se. Aí, depois desse fato aqui, é interessante que os fariseus, que também estavam mordidos de ciúme e de inveja por Jesus, ou seja, eles tinham caído já no laço de Satanás. Aí eles começaram a murmurar, a pecar contra nosso Senhor com a palavra. Olha só. E alguns deles, porém, disseram, é por Beelzebu. Beelzebu é o deus das moscas. Beelzebu é o príncipe dos demônios. É um modo de dizer, chamar o diabo, né? No tempo de Jesus lá. E eles disseram, por inveja de Jesus, tinha acabado de expulsar aquele demônio. E Jesus fez um milagre. Aquele homem não falava. Ele não falava porque ele era possesso do diabo, né? E Jesus curou aquele homem começou a falar. E eles, com ódio de Jesus, eles começaram a murmurar, dizer, não, é por Satanás que ele faz isso. Ele está expulsando o diabo porque ele tem um diabo. E Jesus começa a falar o quê? Olha, todo reino dividido contra si mesmo, ele não fica de pé.
Se eu faço por Satanás, se eu estou expulsando o Satanás, como eu sou um Satanás? É isso que Jesus está falando. Ou seja, Jesus volta o próprio argumento, não é, deles contra eles mesmos. Um argumento ad hominem, né? Ou seja, contra eles mesmos. E eles ficam calados. Mas aqui nós vemos dois demônios, nessa passagem aqui. O demônio que fala e o demônio que não fala. Existem dois tipos de diabos. Aquele que impede a gente de falar e aquele que faz a gente falar demais, falar errado. O diabo mudo é aquele que nos impede de rezar. Por exemplo, aquele que nos impede da oração. Não, eu não vou rezar não porque eu estou cansado. Não, eu não vou rezar porque eu não tenho tempo. Eu não vou rezar não porque as crianças de casa não me deixam rezar. Eu não vou rezar porque eu estou muito cansado, eu não consigo rezar, tenho vontade. É o demônio mudo, não deixa a gente rezar. Nem na igreja, a gente não reza, a gente fica mudo. Na hora de cantar a gente não canta, na hora de rezar a gente não reza. É o diabo mudo. Ah, o padre está exagerando. Não estou não. Tem o demônio que é a pior. Uma das espécies do demônio mudo é aquele que nos impede de confessar. Aí é um pouco mais, é um diabo um pouco mais aprimorado. Ele nos impede de ir na confissão. Por quê? Nos coloca vergonha de contar os nossos pecados. A gente tem vergonha de contar o pecado para o padre, para o sacerdote, para o confessor. E aí o demônio coloca minhoca na cabeça da gente, dizendo: ah, isso é coisa, invenção de moda. Eu confesso direto com Deus. Pecou? Confessa direto com Deus. Deus é misericórdia, meu filho, não vai me confessar não. Ou então coloca um receio, uma vergonha desmedida de contar certos pecados, escondê-los para o sacerdote. É o demônio mudo. Ou então, às vezes tem um demônio mudo, mas tem um demônio que manda falar muito. É o demônio da fofoca, aquele que quer propagar a vida dos outros, aquele que quer contar. Tem gente que tem quase que uma coceirinha, né? Na língua, dá vontade de falar. Quando sabe de uma coisa errada, já quer falar para todo mundo, sai ligando, sai mandando zap. Olha, sabe da novidade da cidade? É o demônio da falador, murmurador, maledicente. Começa a falar dos superiores, criticá-los, critica a Deus e todo mundo, né? Fofoca, maledicência, murmuração. Nossa, que missa demorada. Nossa, mas que padre mais chato. Nossa, mas isso é o murmúrio. É a gente, quando a gente sofre, a nossa tendência é ceder essa tentação do demônio murmurador. O que Nosso Senhor faz? Nosso Senhor quer que a gente expulse esse demônio, que horas deixa a gente mudo, horas deixa a gente falador demais. E vamos fazer o quê? Nós vamos calar na oração. Nós vamos calar para escutar a Deus. Vamos calar quando a gente souber de um erro, de um pecado do próximo, do irmão. Nós vamos passar adiante só as coisas boas. E nós vamos falar, nós vamos rezar mais. Nós vamos usar a nossa voz para louvar a Deus. Nós vamos usar a nossa voz para acusar os nossos erros diante de Deus no confessionário, no sacerdote, no confessionário. A gente recebeu o perdão de Deus, né? Então na hora de rezar, rezar com força. Na hora de cantar, cantar com entusiasmo. Porque quando a gente está lá diante do futebol, do nosso time, do Flamengo, do Vasco, sou contra o pessoal que torce não, hein? A gente grita e fala, não é assim? Por que para Deus a gente fala para dentro? Não, a gente tem que usar a nossa voz para louvar a Deus. Não é assim? Então nós vamos pedir nessa Santa Missa, nesse terceiro domingo, que a gente lute contra o demônio. Vamos nos preparar, porque o demônio tenta a gente. Mas o demônio é muito menor se a gente estiver unido a Deus. Então não temos que ter medo de Satanás. Nós temos que ter receio de ofender a Deus e fazer o que Satanás quer. Então, vamos guardar essa frase. O demônio teme uma alma unida a Deus como o próprio Deus. Fiquemos de pé e profecia.